gentileza em atender a mais esse convite nosso. Professor, o senhor concorda com a avaliação do ministro Flávio Dino de que a questão do IOF é rasa, simplória e não dura 5 minutos num debate jurídico? Explica pra gente, professor, que o que, segundo o Dino, qualquer aluno do primeiro período de graduação de Direito já sabe. Boa noite, Tardan, a você, a sua audiência. Mais uma vez eu agradeço pelo honroso, sempre honroso convite de estar perto de você e ouvir perguntas sempre pertinentes que certamente interessam a sociedade. Olha, eu não sou comentador ou comentarista de comentários de ministro falando em evento jurídico. Mas eu diria para você que o professor doutor Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, ele usou uma metáfora. Não conheço nenhuma discussão jurídica que leve só 5 minutos. Eu não sei se você concorda comigo, você que é especialista em sintetizar as palavras para dar informações coesas, não é? Às pessoas, você sabe que onde há dois advogados, nada termina em 5 minutos. Foi, portanto, uma metáfora que Sua Excelência usou, né? E também a metáfora dele evoluiu para o primeiro período do curso de Direito, porque a matéria de Direito Tributário é vista bem lá na frente. Portanto, ele usou apenas de uma imagem para dizer que sim, a questão é simples. Eu não diria simplória, mas ela é simples. É uma questão simples. O IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, é um imposto que tem uma natureza. Primeiro, para a audiência entender, os tributos têm 3 categorias fundamentais: as taxas, os impostos e as contribuições de melhoria. Os impostos, o nome está dizendo imposto, ninguém gosta de pagar, porque você não vê, como na taxa, uma contraprestação imediata, como acontece com a contribuição de melhoria, né? O lugar onde você mora, onde tem seu negócio, foi melhorado pelo poder público, então tem uma contribuição de melhoria para que aquilo ali ajude o poder público a ajudar você. O imposto não, ele é genérico. Então você não vê o retorno imediato do imposto. Por isso não se gosta de pagar. Quando se fala em aumentar imposto, é preciso verificar se ele precisa de lei, os tributos de natureza fiscal, ou se ele pode ser feito por decreto do executivo de natureza extra fiscal, que é o caso do IOF. O IOF, a lei permite. Agora vou responder a sua pergunta. A lei permite que o presidente da República, através de decretos, isso está no artigo 84, inciso 4 da Constituição, ele pode expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. No caso do imposto extra fiscal, caso do IOF, as alíquotas podem ser movimentadas. Eu dou um exemplo para vocês e para você, Tardan. O que havia regulando o IOF até o dia 22 de maio era um decreto do presidente da República de 2007. Era um decreto que estava em vigor. Esse decreto que estava em vigor volta a vigorar agora, segundo o Congresso Nacional. É o decreto 6.306 de 2007. Pois bem, o segundo governo Lula. Muito bem. O IOF teve uma nova alíquota apresentada. E esse aumento de alíquota deu-se por decreto. Por exemplo, quando se vai fazer uma operação internacional em cartão de crédito, quando se vai mandar uma remessa para o exterior, quando se vai fazer uma programação de VGBL, de seguro de vida ou de previdência privada, houve alguns aumentos. Esses aumentos não são uma coisa do outro mundo. Renderiam, segundo o governo estava estimando, 20,5 bilhões em 2025 aos cofres públicos, entretanto. E no ano que vem, 41 bilhões. O que é que aconteceu? Politizou-se uma coisa que era para ser normal.
Lula disse: eu vou colocar o trabalhador, os pobres no orçamento, e vou colocar os ricos no orçamento. Vou colocar nos planos de governo os mais necessitados e vou incluir isso com uma distribuição com a justiça social tributária. Natural. Então não há traição nenhuma do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico está absolutamente, aí sim, o ministro tem razão. Há uma ação que foi proposta agora, por quê? Porque o Congresso Nacional fez um decreto legislativo dizendo, com base no artigo 49, inciso 11, que diz que é exclusiva competência do Supremo, Tardan, editar decretos legislativos para preservar sua competência em face da competência normativa dos outros poderes. Ora, o presidente da República, ao editar um decreto, na verdade foram três, 12.466, 12.467, que começaram a vigorar em 22 de maio, e o 12.499, que começou a vigorar em 11 de junho. Esses três decretos, eles não usurparam a competência do legislativo, porque essa matéria pode ser tratada por decreto ato do executivo, privativo do executivo, repito. Então não houve usurpação. O decreto legislativo foi então submetido à apreciação do Supremo pelo presidente Lula, que propôs uma ação declaratória de constitucionalidade. Aí vai só uma questão para suscitar em termos técnicos. O presidente da República, para quem quiser pesquisar da sua audiência, Tardan, é a ação declaratória 96, cujo relator é o ministro, ele é pouco famoso, o ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre vai ser o relator dessa ação declaratória. Na minha cabeça, e aí acontecem duas coisas interessantes. Uma, a AGU vai defender a legalidade do decreto e vai defender a constitucionalidade do Congresso Nacional, do decreto legislativo do Congresso, porque a AGU vai estar nos dois polos, porque representa tanto o presidente da República quanto o Congresso Nacional. Claro que serão advogados da União diferentes. Mas, para concluir, eu lhe digo o seguinte: na minha cabeça, seria melhor se tivesse sido proposta uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Caberia melhor do que uma ação declaratória de constitucionalidade. Porque, mas o presidente só está pedindo que seja declarado constitucional, os decretos sejam declarados constitucionais, os decretos que ele exarou e o Congresso anulou. É verdade, mas para se aviar a ação declaratória de constitucionalidade é preciso haver decisões em sentido contraditório. E não tenho notícia se há essas decisões já. De toda sorte, o relator deve receber a ADC, deve conhecer dela, ou pode julgá-la como junto com o plenário, porque isso aí é do plenário, é competência do pleno, dos 11 ministros do Supremo, ou ele leva isso para o Supremo Tribunal Federal, para o plenário, ou ele diz, olha, eu vou levar, mas eu, pelo princípio da fungibilidade, eu posso receber como se fosse uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso é um detalhe técnico, mas só para a sua audiência qualificada compreender. Então, o ministro Alexandre de Moraes pode dar uma liminar, ele pode dar uma liminar, ou ele pode negar essa liminar. Dando a liminar, está valendo o decreto.